Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Com muita alegria, mais uma vez, aqui nos encontramos e eu espero que você esteja bem, na graça e na presença de Deus. Iniciamos uma nova semana, nesta segunda-feira. Queremos pedir a proteção de Deus, a proteção de muitas coisas bonitas e belas na nossa vida. Que Deus possa ir sempre iluminando o nosso caminho, mostrando novas coisas, pedindo, que muitas coisas boas e bonitas também aconteçam na nossa vida. Aqui nós estamos para louvar, para agradecer a Deus e para pedir esta presença tão bonita dele na nossa vida. Hoje nós vamos olhar para o nosso Evangelho. Hoje nós vamos pedir sua força, sua proteção, o seu amor, o seu cuidado. O Evangelho de hoje diz que é inevitável que aconteçam escândalos, mas o Senhor nos chama a atenção para a gente ter a fé e viver a vida com fé, e viver a vida com esperança. E é justamente assim que nós também, Que nós também precisamos seguir firme, sem medo, sem receio, confiando sempre no Senhor, pedindo sempre a sua ternura, o seu amor. E é justamente assim que nós vamos dar alguns passos a mais na nossa vida. Peçamos hoje o dom da fé, peçamos hoje a força da fé, peçamos hoje a alegria de sempre seguir em frente, sem medo, sem receio, porque o Senhor, com toda certeza, Ele nos dá muitas forças, Ele nos dá muitas capacidades e Ele vai mostrando, muitas coisas bonitas que vão acontecendo na nossa vida. Peçamos o dom de Deus, peçamos o dom da fé, peçamos a alegria de não ter medo, peçamos a confiança que vem do Senhor. E assim, muitas coisas boas de fato vão acontecer na nossa vida. E eu peço que você então, nesse instante, compartilhe este momento de oração. Peço que você compartilhe esse momento com alguém que você gostaria, para a gente levar muita força, para a gente levar sempre muita paz, para a gente transformar a vida de alguém. Compartilhe, transmita esta mensagem para alguém que precisa e o Senhor vai ajudar a transformar a vida de alguém também. Vamos aqui pedir esta força, vamos aqui pedir esta alegria de bem viver a nossa vida. E quero convidar você então agora a junto comigo, a rezar e pedir o dom do Espírito Santo, pedir esta presença de Deus que vem sobre nós e Ele vem nos ajudar muito, Ele vem abrir os nossos caminhos. Reze junto comigo dizendo: Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E é com esta força do Espírito Santo que a gente também se coloca bem na presença de Deus. É com esta força do Espírito Santo que hoje nós vamos dar esse passo bastante bonito, transformar a nossa vida, sentir muito amor, sentir muita paz. E vamos pedir que
o Senhor sempre venha em nosso auxílio e que Ele sempre nos ajude com muito amor e com muita proteção. Vamos colocar a nossa vida, vamos colocar a nossa família, vamos colocar Deus junto de nós. Vamos colocar o nosso ambiente de trabalho sobre a proteção de Deus. Vamos colocar, essa presença de Deus na nossa casa, na nossa vida. E com esta presença bonita e com esta presença maravilhosa, a gente também transforma a vida de quem está ao nosso redor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sim, além de nos reunir, nosso bom Deus é bendito porque nos dá o dom da vida. Além de nos dar o dom da vida, hoje o nosso bom Deus vai se colocar mais uma vez, como sempre Ele fez. Vai se colocar ao nosso redor, vai caminhar conosco, vai transformar a nossa vida. E é justamente assim que a gente vai viver a nossa fé. Por isso, vamos colocar dentro do nosso coração, agora esta palavra de Deus. Lucas, capítulo 17, versículo 1 ao 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalo. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e sete vezes vier a ti, dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram então ao Senhor: aumenta a nossa fé. Senhor, aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, podereis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E aqui, meu irmão, aqui minha irmã, mais uma vez eu quero compartilhar com você, esta palavra de Deus. Esta palavra de Deus que hoje, quando eu rezava ela ontem à noite e hoje de manhã novamente, ela tocava bem forte, o meu coração, porque ao começo do Evangelho ele vai dizendo assim que é inevitável que aconteçam escândalos, neste mundo. É inevitável que aconteçam coisas ruins neste mundo. É inevitável que aconteçam situações que tiram a nossa paz neste mundo. E aí Jesus vai falando, de pessoas que precisam do nosso amor e que precisam da nossa misericórdia e que precisam da nossa paz. Nós vamos ver,
nós vamos ver algo muito bonito e algo muito fundamental para o nosso dia a dia, quando Jesus diz isso. E aí eu vou repetir para você. É inevitável que aconteçam escândalos neste mundo, é inevitável que aconteçam até situações injustas neste mundo, é inevitável, né, que aconteçam situações que produzam no nosso coração um sentimento, penso eu que eu posso usar essa expressão, né, até de raiva, de não se conformar com isso e com aquilo. E aí a gente precisa, né? A gente precisa voltar novamente na época de Jesus e quem sabe antes da época de Jesus e até mais para frente. Quantas situações injustas aconteceram com Jesus? Quantas situações injustas aconteceram com os apóstolos de Jesus? Quantas situações injustas e complicadas aconteceram ali? E aí a gente vai perceber uma coisa que é muito importante. A gente precisa, né? A gente precisa dar aquele passo bastante bonito, o passo da fé. Sim, o passo da fé. A gente precisa ter fé. Jesus, né, escuta os apóstolos dizendo: Senhor, aumenta a nossa fé. Senhor, aumenta a nossa fé. E eu acredito que esse é o desejo, eu acredito que esse é o desejo de todos nós, nesses momentos que nós estamos vivendo. Senhor, aumenta a nossa fé. Mas por que aumentar a nossa fé? Por que aumentar a nossa fé? Porque nós estamos, né, num mundo que está apresentando algumas situações bem complicadas. Nós estamos com algumas situações bem complicadas e bem difíceis da gente viver. Sabe, umas situações bem complicadas e bem difíceis da gente viver. E aí a gente vai aprendendo, né? Aí a gente vai aprendendo uma coisa que é muito importante para nós. A gente vai aprendendo uma coisa que é muito importante para nós. Em tempos difíceis, como este que a gente está vivendo, sabe? E nós estamos vivendo um tempo difícil, sabe? Em tempos perturbados, como esse que a gente está vivendo, em tempos em que me parece que muitas pessoas, não todas, né? Mas muitas pessoas perderam a noção do que é viver. A gente precisa dobrar o nosso joelho e dizer assim: Senhor, aumenta a nossa fé. Senhor, aumenta a nossa fé. Porque sem fé, e aí, né, você sabe como eu, né, você sabe que a fé, ela é presença consoladora, presença de Deus na nossa vida, né? Sem fé, a gente não chega a lugar nenhum. Sem fé, a gente não chega a lugar nenhum. Sem a fé, sem o poder da fé, a gente vai sucumbindo, a gente vai desanimando, a gente vai achando, inclusive, desculpas para não assumir isso, para não assumir aquilo, e assim por diante. O mundo, os dias atuais, eles necessitam de fé. Eles necessitam de fé. O momento em que a gente está vivendo, sabe? O momento em que os nossos olhos, aquilo que nós estamos enxergando, o momento em que a gente está vendo, isso que a gente escuta, isso que a gente está percebendo hoje, faz necessário para nós, né, aumentar a nossa fé. E eu tenho falado muito, né, que é preciso voltar para a igreja.
Sabe, eu tenho dito muito, eu tenho insistido muito da necessidade da gente voltar a frequentar a igreja. E nem deveria de estar falando isso aqui para você, porque muitos de vocês aqui, né, alguns até da nossa paróquia, a gente vê muito na igreja, a gente vê que isso faz muito bem para você. Mas tem uma situação que nos incomoda, né? Tem uma situação que está nos incomodando. A gente precisa trazer de volta, né, nosso povo. A gente precisa trazer de volta, né, aqueles que foram deixando a igreja de lado, a fé. Porque quando a gente vai se afastando de Deus, né, quando a gente vai se afastando da igreja, quando a gente vai se afastando da Sagrada Comunhão, a gente vai colocando outras coisas. A gente vai perdendo a nossa identidade, a gente vai perdendo a nossa alegria de ser, a gente vai perdendo tantas coisas. Então, meu irmão, então, minha irmã, vamos pedir o dom da fé. Vamos pedir o dom da fé. Vamos pedir o dom da presença de Deus na nossa vida. Tempos obscuros, tempos difíceis, ventos contrários, eles sempre existiram e eles sempre vão existir, né? Situações adversas, elas sempre vão existir. A gente olha para a primeira comunidade, a gente olha para os primeiros discípulos, para os primeiros cristãos. A gente olha para a história dos santos, a gente olha para a história do povo de Deus. A gente olha para a história do casal de Nazaré, né? Jesus, juntamente, né, com Maria e José, o casal de Nazaré. Daqui a poucos dias nós vamos estar celebrando o Natal. E a gente vai ver que as coisas nem sempre foram favoráveis, mas o que as manteve de pé sempre foi a fé. Sempre foi a fé. O que as manteve de pé sempre foi a fé. Sempre foi a vontade de transformar aquilo que não estava bom, aquilo que podia mudar. Eu de vez em quando eu escuto, né, alguns de vocês aqui falando, né, dos vossos pais, dos vossos avós, né, dos vossos pais, os vossos avós que e eu sempre, né, muitas vezes eu escuto com muita alegria isso. O meu pai era um homem bom, um homem justo. A minha mãe era, né, era um momento, a minha mãe era uma pessoa muito disponível, cheia de vontade de viver, né? E o que é isso? O que fez essas pessoas serem assim? Sabe, o que fez essas pessoas serem pessoas boas foi justamente aquilo que habitava no coração delas, a fé, a fé. Por isso, hoje, né, eu quero convidar você, nessa semana que está se iniciando, eu quero convidar você a abraçar a tua vida. Abrace a tua vida com fé. Abrace a tua vida com esperança. Abrace a tua vida, né, como aquele dom precioso. Só você pode fazer isso. Abrace a tua vida, sabe, com esse amor tão grande. Olhe para frente, cabeça erguida, sempre perseverante, sempre seguindo em frente. E não tenha medo de ser feliz. Não tenha medo de ser feliz, sabe? Não tenha medo de ser feliz. Não tenha medo. Abrace a tua vida e siga. E siga com força. E siga com coragem. Porque o Senhor, Ele sempre vai colocar a mão na tua vida e na tua casa. Sabe, acredite, né, nos teus sonhos. Acredite no teu ambiente de trabalho. Coloque o Senhor. O próprio Jesus diz hoje, né, que escândalos a gente sempre vai ter, sim.
e pessoas que promovem e que provocam escândalos, a gente sempre vai ter. Infelizmente, isso, sabe, isso vai acontecer, e a gente não pode parar porque os outros, porque os outros às vezes deixam de fazer isso ou deixam de fazer aquilo, sabe? A gente não pode parar, sabe? A gente não pode parar porque talvez esse ou aquele ali foi desanimando, foi abrindo mão, foi desistindo da sua caminhada. Sabe, eu sempre uso um exemplo, dos 12 apóstolos, porque às vezes eu escuto assim, padre, eu não vou mais na igreja porque ali só tem fofoca, essa pessoa fez isso, essa pessoa fez aquilo, está aprontando ali fora, está dando mau testemunho ali fora. Eu sempre gosto de dizer assim, João não deixou de ser apóstolo porque Judas traiu Jesus. Pedro não deixou de ser apóstolo, de testemunhar Jesus, porque ele negou e porque viu Judas traindo. Sabe, Tomé, André, Felipe, não abandonaram a missão, porque Jesus foi traído por causa de Judas. Às vezes a gente se amarra demais, nos escândalos, naquilo que os outros fazem e acaba deixando de viver a nossa missão, sabe? E acaba deixando de viver a nossa missão. Hoje Jesus nos ensina, rezemos por eles, rezemos por eles, rezemos pela conversão de quem dá escândalos, de quem não está vivendo bem a sua vida. Rezemos por eles, mas não paramos de caminhar, não paramos de dar os nossos passos. Não vamos parar de querer um mundo melhor, uma família melhor, uma família mais bonita. Sabe, não vamos parar, não vamos desistir. Por isso, é preciso que você volte, com muita força. Sabe, é preciso que você volte com muita força para a igreja, para Deus. É preciso que você volte com muita alegria para não desanimar, não abandone aquilo que você sempre acreditou. Não abandone aquilo que sempre te moveu. Não abandone teus princípios e teus valores. Não abandone os teus sonhos, teus propósitos, aquilo que te move todos os dias, não. Não é porque essa ou aquela pessoa às vezes deixa a desejar, poderia ser melhor e assim por diante. Não. Você tem uma missão que é muito grande aqui diante de Deus. E vamos seguir sempre com muita força, sem medo e sem receio. Por isso que Deus conduza sempre a sua vida. Por isso que Deus mostre para você sempre o caminho verdadeiro. E é assim então que nós iniciamos este momento. Esse é momento com Deus, esse momento de oração. É assim que a gente vai pedir a bênção e a proteção de Deus para esta semana. Que Deus te abençoe sempre, em todos os momentos. Amanhã nós não vamos ter esse momento de oração porque eu preciso sair mais cedo. Tem uma reunião na diocese com o bispo. Mas na quarta-feira a gente vai estar aqui para rezar de novo. Por isso, agora, vamos pedir a bênção de Deus para bem viver esse dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo Antônio, desça sobre nós, sobre as nossas famílias e sobre a nossa vida, a bênção do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, Permaneçamos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe.